Olá, eu sou Maurício Kimoto, produtor rural, e eu trago para você que acompanha o nosso canal mais um vídeo explicativo para que você possa melhorar o rendimento da sua produtividade, minimizando aí impactos de alguns fatores que podem contribuir para que a sua propriedade tenha um baixo rendimento na hora da colheita. E um desses fatores que eu quero apresentar para vocês nesta manhã, pode-se dizer que talvez seja um dos maiores inimigos na cultura do tomate e de outras famílias também das solanáceas e também leguminosas. Eu estou falando de uma praga muito importante no cenário da agricultura brasileira, que é a conhecida mosca branca. A mosca branca é um inseto alado do tipo sugador, que pode infestar plantações de diversas culturas. Vou mostrar aqui um pequeno exemplo. Esta aqui é uma plantação de um tomate não tutorado, do tipo italiano, que não exige tutoramento, é um tipo rasteiro. Vejam que aqui é uma plantação bastante adensada. Isso favorece o crescimento da mosca branca. Se você pegar algumas folhas e virar para baixo, você vai perceber aqui, elas já voaram, presenças de pequenos pontos brancos. Estes são alguns focos de mosca branca que infestam grandemente algumas culturas no Brasil, principalmente do tomate. Olha, aqui está bem visível, há uma população bastante elevada desses insetos indesejáveis. Em primeiro lugar, quais são os danos que a mosca branca pode apresentar numa plantação? As moscas brancas, elas têm um alto potencial reprodutivo e elas têm um ciclo de crescimento em torno de 5 dias. Então veja, é um ciclo muito rápido. Em menos de uma semana, as moscas brancas, elas irão depositar ovos nas folhas. Esses ovos irão eclodir e transformar-se em moscas brancas adultas, já prontas também para botar mais ovos. Ou seja, no término de 30 dias você terá vários ciclos de mosca branca, cada uma delas botando milhares de ovos. Ou seja, é um crescimento exponencial. Então, se não for tomada alguns cuidados, algumas medidas preventivas, você vai ter uma alta infestação desses insetos e, logicamente, você vai ter aí um prejuízo muito grande na produção, na sua produção. Quais são os danos que a mosca branca ela pode apresentar? Primeiro, ele é um inseto sugador. Então ele deixa sequelas mecânicas nos frutos, ou seja, os frutos eles ficam com aparência ruim por causa das picadas. As folhas das plantas, ao receberem as picadas, elas enfraquecem, porque os insetos eles sugam os nutrientes das plantas. E ainda existe um segundo efeito indesejável da mosca branca, que são os fungos fumagina. A fumagina ela é uma espécie de fungo que cresce nas fezes desses insetos. Ela tem uma coloração escura, fazem com que os frutos fiquem sujos, com uma aparência ruim. Pode ser lavado, mas assim, torna-se inviável quando altas infestações de moscas brancas fazem com que a fumagina aumente de forma que os frutos fiquem sujos demais para serem comercializados. A fumagina também pode atrapalhar no crescimento da planta, porque as folhas também ficam todas sujas e então elas não conseguem receber a luminosidade necessária para que façam aí a fotossíntese e as plantas elas possam crescer. Então a fumagina ataca tanto folhas quanto os frutos. E agora existe um fator que é ainda mais devastador das plantações. São os vírus transmitidos
pelas moscas brancas. Algumas delas mais conhecidas, como o crinivírus, e também o vírus do prateamento, que trazem prejuízos grandes, porque as plantas, uma vez infectadas com vírus, elas começam a se definhar e em algum período de tempo elas não produzirão mais frutos viáveis, sendo esses frutos todos eles defeituosos, com aparência não comercial, e por fim a planta acaba perdendo seu poder produtivo. Então aqui alguns danos que são causados pela mosca branca. Agora, não existe medidas isoladas para o controle da mosca branca. É preciso um manejo integrado. É necessário que o produtor ele tenha alguns cuidados, como a limpeza, a asepsia da plantação, tirando folhas que não são necessárias, fazendo com que elas fiquem mais aeradas. É necessário fazer aplicações preventivas de inseticidas. Podem ser inseticidas químicos ou também podem ser inseticidas orgânicos, mas que elas tenham uma alta eficácia sobre esses insetos sugadores. Também pode-se utilizar uso de iscas. Hoje existem vários tipos de iscas, bandeirinhas amarelas com colas que atraem os insetos e eles ficam grudados. Todas essas medidas elas visam minimizar o impacto do ataque das moscas brancas. Em caso de estufas, por exemplo, muitos produtores estão usando telas antiafídicas ao redor da plantação para que evite-se a entrada desses insetos nas estufas. É claro que em campo aberto essa situação é um pouco mais difícil, mas também o controle em campo aberto ele pode ser feito através de uma boa irrigação, porque plantas bem irrigadas tendem a ter menos ataque de insetos, porque os insetos eles não gostam de um ambiente muito úmido. E também a limpeza de matos ao redor da plantação fazem com que diminua o índice de hospedeiros para que essas plantas se reproduzam. Então existem várias dicas aí que você pode utilizar de forma integrada para que esses insetos eles sejam controlados na sua plantação. Vejam bem, hoje praticamente pode-se dizer que é impossível fazer uma plantação totalmente isenta desses insetos, mas o produtor ele precisa ter uma boa consciência de que talvez não seja necessário erradicar totalmente os insetos, no caso a mosca branca, mas nós podemos conviver muito bem com elas se nós tomarmos essas medidas preventivas e dessa forma então mantermos as nossas plantações com o nível populacional desses insetos num nível aceitável, para que a nossa produção não seja comprometida. Então eu gostaria de finalizar esta matéria de hoje deixando para você a informação de que as moscas brancas elas podem ser combatidas e nós podemos conviver com elas na plantação, desde que os cuidados fitossanitários, os cuidados de limpeza nas propriedades, elas sejam tomadas de forma integrada para que a nossa produção não seja comprometida. Então, até logo, no próximo vídeo nós estaremos trazendo mais algumas informações para que você possa melhorar a sua propriedade. Até logo.